continuons notre sujet Estamos no nosso tema sempre sur le respect. acerca do respeito. Maintenant, Agora, partie que nous allons commencer le dimanche, a parte nós começamos no domingo, le respect aux hommes de Dieu. ao respeito aos servos de Deus. Nous avons parlé le respect sur Dieu lui-même. Falamos do respeito acerca de Deus ele mesmo, Nous avons parlé le respect sur le prophète. respeito ao profeta, Nous avons parlé le respect sur les enfants de Dieu. falamos sobre o respeito dos filhos de Deus, Même des conséquences. mesmo até consequências. Se você faltar respeito, Qu'est-ce qu'il y a eu? no que houve, Nous avons montré qui ont manqué de respect au prophète. mostramos quem faltava respeito ao profeta Qu'est-ce qui les a arrivés? e o que lhes aconteceu. Aujourd'hui, E hoje, comme le dimanche passé, nous avons débuté como no domingo passado nós começamos le respect sur le prédicateur. o respeito acerca dos pregadores. Donc, en d'autres termes, Em outros termos, les Éphésiens 4. Efésios 4. Amen. Amém. Voilà ce que la Bible dit. O que disse a Bíblia, Lisons un peu Éphésiens 4. leiamos um bocado Efésios 4. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? O que ele disse ali, Celui qui est déjà arrivé peut nous aider. quem já chegou ali pode nos ajudar, Tous les gens de téléphone. sobretudo os que de telefone. Vous avez la facilité, malgré moi, je n'aime pas le téléphone. Tens a facilidade porque eu não gosto de telefone às vezes. Éphésiens 4, Efésios 4, verset 11. verso 11. Qu'est-ce qu'il dit? O que ele disse? Et il a donné les uns comme. Subindo aí no alto, deu os homens, C'est lui. Prenons 10. tomamos 10, Prenons même 9. Or, chama por enquanto. qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu O que significa ele subiu e também desceu. dans les régions inférieures de la terre. Nas regiões inferiores da terra. Celui qui est descendu, A quem desceu c'est le même é o qui est mesmíssimo monté au-dessus de tous, que subiram por cima de todos, de tout le ciel, de todos os céus, afin de remplir toutes les choses. a fim de preencher todas as coisas. Disons Amen, c'est la Bible. Dizemos amém à Bíblia. Et il a donné les uns comme Ele deu outros como apôtres, apóstolos, les autres comme prophètes, outros como les profetas, autres comme évangélistes, evangelistas, les autres comme le pasteur outros como et pastores, les docteurs doutores, pour le perfectionnement des saints para o posicionamento dos santos en vue de l'œuvre du ministère junto à obra do et ministério l'édification du corps de Christ. e a constituição do corpo de Cristo. Amen. Amém. Là que nous avons parlé, E nós falamos, ces hommes que vous voyez homem que estás vendo, étant montés en haut, subindo no alto, il a donné les dons aux deu hommes. dons aos homens. Les dons aux hommes, pas aux femmes. Dons aos homens, não mulheres. Et il a bel et bien détaillé. Ele bem detalhou. Ces dons ici, c'est différent avec les dons d'un Corinthiens 12. Esse dom é diferente do 1 Coríntios 12. Les dons d'un Corinthiens 12, O dom de 1 Coríntios 12, une femme peut en avoir. uma mulher pode ter. Mais ces dons ici, Mas este dom aqui, ils sont pasteurs, que são pastores, évangélistes, evangelistas, docteurs, doutores, prophètes éminents. profetas menores, Tous ces 5 ministères todos esses 5 ministérios doivent seulement travailler dans l'homme, devem simplesmente trabalhar em homens. doivent seulement se manifester dans l'homme. Só devem manifestar em homens. Ce ne sont pas des anges. Não são anjos Il viendra prêcher un homme naturel. que virão pegar homem natural. Les anges viennent apporter un message. Os anjos trazem consigo uma mensagem. Comme nous avons dit la fois passée, Como dissemos da vez le passada, frère Branham dit, que disseram irmão la Branham, dernière commission de Marc 16 a última comissão de Marcos 16 n'était pas donnée aux anges. não foi dada aos anjos. Est-ce que vous êtes d'accord? Eles estão de acordo? La dernière commission de Marc 16 A última comissão de Marcos
est donné aux hommes. é dado aos homens. Amém. Ces hommes-là sont nés par une femme. Esses homens nasceram por uma mulher. Or, nous connaissons nous tous, Nós conhecemos todos sur la terre ici, que sobre a terra il aqui y a une seule personne há uma só pessoa qui a soulevé son doigt que levantou o seu dedo, en disant ceci: dizendo assim: qui peut me convaincre du péché? quem me pode convencer do pecado? Les pharisiens voulaient chercher le péché, Os fariseus quiseram procurar ils os voulaient pecados, chercher l'erreur, buscaram erros, peut-être en disant ceci: estava dizendo isso, il nous a chassés dans le temple. nos expulsou do templo. Mais après leur conscience est venue, Depois veio a sua consciência, ils ont regardé dans les Écritures. olhando as escrituras. Non, nous avons tort. Não, nós temos culpa, Parce que nous on vendait dans les temples. porque vendiam no templo. Ils ont cherché quand même à faire montrer que Jésus a fait des erreurs. Buscaram ver erros de Jesus, Ils n'ont pas trouvé. não encontraram. Raison pour laquelle le frère Branham A dit, razão pela qual o irmão Branham disse, les jours qu'on a amené Jésus vers Pilate, o dia que levaram Jesus a Pilato, Pilate a tourné Jésus Pilates virou a Jesus devant tout le monde diante de todo mundo, en posant la question: colocando uma pergunta: qu'est-ce qu'il a fait cet homme? o que fizeram este homem? Pourquoi Porque il était l'agneau sans tache? ele foi o cordeiro sem mácula. Parce qu'un agneau ne peut pas aller au sacrifice Cordeiro não pode no sacrifício avec le défaut. com defeito. Même dans le naturel, Mesmo no natural, pendant que les anciens partaient pour offrir le sacrifice, enquanto os homens iam oferecer l'agneau qu'on devait amener au sacrifice, o cordeiro que se levava no sacrifício, c'est un agneau sans tache, é cordeiro sem ni lodo, ride, nem ruga, ni rien de semblable. nem algo semelhante, Même pas un agneau qui a trouvé l'œil. nem mesmo cordeiro que Tu foi ne peux pas amener ça Não, você não pode levar aquilo pour offrir à notre a Dieu. oferecer a nosso Deus. Et qu'à ne plus forte raison, E quanto mais razão, c'est lui qui est l'agneau fidèle a quem é o cordeiro fiel présente sur la terre. se apresenta sobre a terra. Il pose la question à tout le monde. Este é colocar a pergunta a todos. Les Sadducéens, Saduqueus, vous les scribes, vós escribas, le monde entier, o mundo inteiro, qui peut me convaincre du péché? quem me pode convencer do pecado? Le monde entier bouche bée. O mundo inteiro, todos claram. Même Dieu du ciel a regardé. Até Deus do céu olhou, Il était d'accord avec cette ele déclaration. estava de acordo com a declaração. Même les anges ont regardé. Mesmo os anjos olharam, Ils étaient d'accord avec cette se déclaration. alinharam com aquela declaração. Ils ont dit Amen à ce qu'il a fait. Disseram amém o que ele fez. Ils ont cherché à accuser Jésus Eles buscaram acusar sur Jesus les points du péché. no ponto do Ils pecado, n'ont pas trouvé. mas não encontraram. Mais en dehors de lui, Mas fora dele, tout homme todo homem sort du sexe que sai do sexo, qui est né par la relation de l'homme et la femme quem vem da relação de homem e mulher, a un défaut. tem certo defeito. Ah, je ne sais pas si c'est la vérité. Eu não sei se é verdade. Tout homme qui est sorti Todo homem que sai par la relation du père et pela la relação mère, do pai e da mãe, Frère Branham me dit, disseram irmão Branham, même si vous prenez un enfant mesmo se tomaram uma criança qui est né aujourd'hui, que nasceu hoje, vous faites un trou, você faz buraco, vous le gardez là-bas. você le guarda Il ne lá, puisse pas voir la lumière, que não veja a luz, il ne puisse pas voir le soleil, que não veja o il ne sol, puisse pas être en contact avec le gens. que não chegue em contato com Comme pessoas. il est né par le sexe, Como nasceu através do il sexo, a le péché. ele tem pecado. Amém. Donc, tous ces gens que vous voyez, Todos estão vendo aqui pessoas qui prêchent la que parole, pregam a palavra. peu importe sa puissance, Pouco importa o peu poder, importe les dons qu'il a, pouco importa o que tem como dom. notre Père vient de se reposer en paix. O nosso Pai descansou em paz. Vous les connaissez Você le conhece? avec un don visible. Com dom que nós podemos Je vais ver. l'appeler, je ne voulais pas le citer, mais vous connaissez. Eu não quis estar para Le citar. pasteur Barout avec un don visible, O pastor vai com dom visível, un don tangible, dom que tangível, même
les gens du païen vont accepter. Que até os pagãos vão Mais aceitar. comme il était né par la femme, Mas como nasceu pela un mulher, jour je l'ai écouté moi-même, dia eu ouvi ele mesmo. il dit si on met la télé ici, Ele disse que se colocamos aqui o televisor, regardez chaque personne, olhar cada pessoa, ce qu'il fait, o que ele faz, nous allons fuir ici. nós vamos fugir todos Il était aqui. conscient aussi, Ele também estava consciente il avait des défauts. que tinha Un defeitos. jour j'avais écouté aussi un homme de Dieu, Dia também ouvi homem de Deus, le docteur Franck. o doutor Frank, Il a dit à Kinshasa, disse em Kinshasa, vous m'aimez? vocês me amam? Tout le monde a répondu Todo oui. mundo respondeu sim. Il avait déclaré quelque chose qui m'avait retenu. Declarou algo que me tirou a Il avait atenção. dit ceci, Disseram assim, vous m'aimez vocês me amam parce que je ne vis pas avec vous. porque eu não vivo Mais convosco. si je vis avec vous, Se eu vivesse convosco, vous allez voir mes erreurs. vocês vão procurar os meus erros. Donc qu'est-ce que nous voulons dire? O que queremos dizer? Que ça soit, peu importe pendant les pasteurs, Pouco importa pastor qui monte dans de la chair. que sobe atrás do Voilà púlpito. pourquoi je voulais attirer votre attention. Razão pela qual eu pretendo atrair a atenção. Aaron, Arão, étant un sacrificateur, sendo sacerdote, il doit amener son sacrifice. deve sacrificar o que é dele. Je ne sais pas si vous avez compris. Não você não Parce entendeu? que les sacrificateurs, O sacerdote, dans le temps aujourd'hui, c'est les pasteurs. no tempo de hoje, são pastores. Un pasteur, Pastor, Aaron, Arão, doit amener son sacrifice. deve sacrificar o que é dele. Mais on n'a pas dit ça à Moïse. Mas não disseram a Moisés, Suivez bien. sigam-me bem. L'erreur de Moïse Erros de Moisés n'est pas compté. não é contado. C'est la vérité. É a verdade. Moïse Moisés n'a pas droit d'aller dans les lieux très saints não tem direito de ir no lugar pour santíssimo amener le sang des gens, para levar sangue de ou bien pour pessoas amener son sang. ou para levar o seu Il n'en sangue. a pas besoin. Ele não precisa. Lui, il est Dieu. Ele é Deus. Moïse, Moisés il n'a pas besoin não precisa d'amener son propre ele sang. levar seu próprio Vous sangue. n'avez pas une écriture Não tem nenhuma que Moïse escritura a tué un agneau que Moisés pour decorou aller o donner cordeiro l'holocauste pour e ses deu péchés. como oferta a seu Deus. Ah, je crois bien que c'est la vérité. Eu creio que é verdade. Mais Aaron, Mas Arão, Aaron, le frère de Moïse, Arão, o irmão de Moisés. Aaron, le frère de Moïse, Arão, o irmão de Moisés. l'interprète de Dieu, O intérprete de Deus. lui, Aaron, Ele, Arão, doit amener son agneau deve levar o seu cordeiro pour ses péchés. para os seus pecados. Vous êtes d'accord? Estão de acordo? Je répète en disant, pas Moïse. Eu vou repetir dizendo não, Moisés. Dieu ne compte pas les péchés d'un prophète. Deus não conta pecados de prophète. Le prophète est O majeur, profeta ne maior, commet pas l'erreur. ele não comete erro. Je vous ai dit le dimanche passé, Eu disse no domingo passado, l'erreur du prophète o erro do profeta enseigne Dieu, ensina Deus, enseigne aussi les enfants de Dieu, também ensina os filhos de et ça Deus devient la parole. e torna-se a palavra. Amém. Tous ces gens que vous voyez, Todos estão a ver com pessoas aqui. moi, votre frère qui est ici, Eu, vosso irmão que estou aqui, j'ai mes défauts. tenho os meus defeitos. Tous les prédicateurs que vous voyez, Todos estão a ver como pregadores aí. ils ont les défauts. Tem os seus defeitos. Même tous qui sont dans la Bible, Mesmo que estão na Bíblia, que ce soit un sacrificateur. que seja sacerdote. Joseph, le type parfait de Dieu. José é o tipo perfeito de Deus. Mais le frère Branham me dit, Irmão Branham disse, Joseph a menti. José mentiu. Aí. Joseph, José on lui a posé la question colocaram uma pergunta à Pharaon. a Faraó. Est-ce que tes parents ce sont des bergers? Será que os seus pais são pastores? Joseph a dit non. José disse C'est não. là que le prophète Abraham me É o que dit, o profeta Branham disse. Joseph avait menti. José mentiu. Mais tous ces gens que vous voyez ici, Então, é com pessoas aqui todos ils ont un don. têm dom. Les dons authentiques. Dom autêntico. C'est là que je vais relire. Eu que vou
l'expérience de Na experiência segunda verset parte. 14, 14, 12 47, 12:47. paragraphe 4. No ponto 4. Je descends vers 2. Eu vou descer até de 2. D, chiffre D. Não 2. Ok. Et cela a été réglé dans mon esprit. E aquilo foi regado no meu espírito. Pour toujours. Para sempre. C'est ce que c'était. É o que era. Quelque chose a dit. Algo disse. Ces hommes-là Esses homens ali prêchent par la parole. pregam pela palavra. Mais ceci est un don. Mas isso aqui é um dom. Ces hommes que vous voyez, Os homens que estão qui vendo, prêchent la parole, que pregam a palavra, ils ont les dons. têm dom. Mais d'où viennent les dons là? Mas onde vem o dom? Cependant, E é por quanto tempo? chacun dépendait de sa propre foi. Cada dependia da sua própria fé. Mas Ceci, isso aqui c'est par les dons. é pelo dom. C'est ça mon cas. É esse o meu caso. Le frère Branham me dit, Isso é meu c'est vale. ça mon cas. Esse é meu caso. Ça me dépouille. Isso me descarrega. Or, Por enquanto que, ce n'est pas moi les dons. por enquanto que não sou eu o dom. Disons d'abord Amen. Dizemos amém. Le prophète Branham, O profeta Abraão, le prédicateur, o pregador, Ephésiens 4, Efésios 4, même les dons d'un Corinthien 12, até o dom dos meus Coríntios ce n'est 12. pas l'homme qui est le don. Não é que o homem seja o dom. Ce n'est pas un homme. Não é um homem. Oh mes frères, Oh, meus quand irmãos, vous voyez quelqu'un quando você vê en alguém train de dire, dizendo, Donangai bazondima yango o te, meu dom não está a il crer, n'a pas un vrai don. ele não tem Le verdadeiro don dom. n'appartient pas à un homme. O dom não pertence a Au homem. ministère nanga bazondima Onde yango o te. meu ministério não Non, tem. tu n'as pas de Não, ministério. você tem ministério. Le ministère ne t'appartient O pas. ministério não te pertence. Le O ministère ministério appartient à Dieu. pertence a Deus. Or, si ça vient de Por Dieu, isso c'est fait de Deus. Dieu, on ne peut pas la bloquer. Não podemos Si bloquear. la chose vient authentiquement Se a de coisa Dieu, vai autenticamente de ça Deus, finira à effrayer un chemin. vai acabar por algum caminho. Parce que la vraie semence, Porque a verdadeira semente, même si vous bloquez ça, mesmo se você bloquear ça aquilo, finira à effrayer un chemin vai acabar por algum et ça caminho sortira. e vai sair. On ne bloquera jamais Dieu. Nunca se pode travar a Ou Deus. même un incrédule Mesmo ne incrédulo, peut pas bloquer la volonté de Dieu. não pode impedir a vontade de Pharaon Deus. jamais Faraó ne nunca peut pas empêcher les enfants de Dieu de pode marcher. impedir o filho de C'est andar. Dieu qui est capable É Deus que é capaz d'empêcher de Pharaon impedir a de Faraó suivre les enfants de Dieu. de seguir os filhos de Je ne Deus. sais pas si c'est la vérité. Não sei se é Alors verdade. applaudissons pour notre Dieu. Então vamos lá, olhe para o nosso Deus. Écoutez, Ouçam, ce n'est pas moi les dons. não sou eu o dom. Voyez, Estão a ver? je crois Eu creio qu'il y a des dons, que há dons, c'est vrai, é verdade, qui sont dans les mondes. que estão no mundo inteiro. Mais les dons, Mas o dom c'est ce que Dieu envoie depuis le ciel. é o que Deus envia desde o céu. Donc, d'où viennent les dons? Onde vem o dom? Les dons ne viennent pas sur la terre. O dom não vem da terra. Le don dom vient du ciel. é oriundo do Oh, céu. qui est le donateur du ciel? Quem é o dono do céu? C'est Dieu lui-même. É Deus ele mesmo. Qui est le créateur du ciel? Quem é o criador do céu? C'est Dieu É lui-même. Deus ele mesmo. Les dons, O dom c'est ce qui vient de Dieu. é o que vem de Deus. Cela simplement E o simplesmente est enveloppé está coberto dans un corps num corpo humain. humano. Amém. Je crois bien que c'est la vérité. Eu creio bem que é a verdade. Les dons, O dom, je vais dire ceci, vou dizer assim, Dieu n'a pas la force Deus não tem força sans un homme. sem utilizar homem. Amém. Pour que Dieu Para que Deus puisse réagir, possa reagir, pour que Dieu para que Deus puisse travailler, possa trabalhar, pour que Dieu para que Deus puisse se manifester, possa se c'est à manifestar, travers d'un homme. é através de um corpo humano. Et cela est simplement E aquilo é simplesmente enveloppé. coberto. Donc, Quer dizer, dans un corps num corpo humain, humano, écoutez, ouçam, où
Oh, n'importe quoi qualquer coisa. où Dieu veut les mettre. Aonde Deus quer lhe colocar. Un jour, il Dia, a choisi de les mettre sur les serpents d'airain. ele escolheu de colocar na serpente de bolsa. Amen. Amen. Écoutez mes frères. Ouça, meus irmãos. Un jour, Dia, Dieu Deus a vu que les enfants de Dieu viu que os filhos de Deus étaient mordus par les serpents. mordidos pela serpente. Mais Moïse avait des dons Mas Moisés tinha dom de créer des mouches. de criar Moïse avait les dons de de séparer la mer rouge. abrir o mar vermelho. Mais pour la guérison du Mas corps, para a cura do corpo, il ne s'agissait pas de não Moïse. falando de Moisés. Dieu Deus a séparé des choses. separou coisas. Il a dit la chose qui m'ont dit les enfants de Dieu, A coisa que amaldiçoou os filhos de c'est les Deus serpents. e a serpente. Il me faut É necessário que je puisse les guérir eu possa lhes par curar le même système. pelo mesmo sistema. Moïse, mets-toi de côté. Moisés tira de lado. Mais la chose à faire, A coisa a fazer. prends une verge. Toma uma vaca. Ce n'est pas une verge qui a la sève. Não é uma vaca que tem servo. Non, le verge là n'a pas la vie. Aquela vaca não Oh, tem je vida. vais dire quelque Vou chose. dizer algo. Cette verge Aquela qui vaca soulève les serpents de que l'air levanta a serpente de bronze n'a pas de vie en não tem lui. vida nesse tempozinho. Même les serpents de l'air Até a serpente de n'a bronze pas aussi de vie também não en lui. tem vida nele. Mais la seule chose à Mas a faire, única coisa a fazer, toi l'homme, você homem, regarde les serpents. olha a serpente, Mais on n'a pas dit, mas não disseram, regardez la verge. olha a vara. Or, pour que tu vois les serpents, Você vê a tu serpente, dois aussi voir la você verge. também deve ver a vara. Pour que tu vois Jésus, Você vê Jesus, tu dois le voir à travers un homme. você deve ver através de um Mais homem. ne regardez pas l'homme. Não homem, olha Regardez Dieu Olha Deus à travers l'homme. através do Parce homem. que l'homme, O homem, en lui, ele il n'a pas la não vie. tem a vida, Mais la mas a vie vida vient de Dieu vem de Deus à travers des dons através do dom que Dieu a mis dans l'homme. que Deus colocou no La homem. verge A vara fait son travail faz o seu de trabalho, montrer Jésus. demonstrar a De Jesus. montrer Jésus. Demonstrar a Jesus. Mais si tu regardes, Mas se você olhar, tu vois la verge, você vê a vara, mais ta foi mas a tua fé n'est pas dans le verge. não está na Ta vara. A foi tua fé est dans les serpents. está na serpente. Mais si tu refuses aussi de Mas se regarder, você levar também de tu vas olhar, mourir. você vai morrer. Amém, amém, amém. Ah, je ne sais pas si c'est la vérité. Eu não sei se é Ah non, si verdade. c'est la vérité, acclamons pour Jésus. Então, certo, vamos. L'homme de lui-même O homem de si n'a mesmo rien de bon. não tem nada de Mais bom. en lui, Mas dentro dele, Dieu a mis quelque chose Deus colocou algo très important tão importante pour que les hommes aussi a fim que os homens puissent também avoir la vie. possam ter a vida. Écoutez mes frères, Ouça, meus irmãos. Jésus n'était pas venu ici pour te prêcher la parole. Jesus não tem veio pregar a palavra assim. Il n'est pas arrivé à l'Udima ou à l'Utété ou bien à Brazzaville ou à Kinshasa pour prêcher la parole. A palavra. Mais la personne qui est venue, A pessoa que c'est vem un homme semblable comme toi é homem semelhante como você. qui t'a porté la Que te parole, trouxe a palavra. qui a fait de toi ce que tu es. Que fez de você o que você C'est é. la vérité. Oui, c'est vrai. Mais cette personne-là, Mas essa pessoa ali il a des erreurs. tem seu ser. Amém. Amém. Est-ce que c'est la vérité? Sabe que é a verdade? Il a des erreurs. Tem seus erros. Mais écoutez, Mas ouça. l'homme de Dieu O homem de Deus qui a les dons que tem o a dom des erreurs. tem erro. Mais aujourd'hui, Mas hoje, qu'est-ce qui nous arrive? o que nos Quand acontece? un homme de Dieu commet l'erreur, Quando homem de Deus comete erros. suivez bien, je parle commettre l'erreur. Siga-me bem, eu falo cometer Pas erros. vivre dans le péché. Não viver num Vous devez pecado. séparer ces deux choses. Devem separar as duas coisas. Commettre Cometer et vivre e viver des choses différentes. duas coisas Le distintas. frère Branham me dit, Isso é romano. quand le pasteur tombe, Quando o pastor cai, tombe, cai, saquez-le arranque-o, et mettez-le dans notre coloca outra personne. pessoa. Ça, c'est la vie. Essa é a vida. Mais Mas
Depuis qu'il est là, Desde que está ali, il sert aux Dieu serve a Deus avec fidélité, com fidelidade, avec modèle. com modestia. Vous le voyez, c'est un homme Você pieux. vê que é bom homem. Il commet l'erreur. Comete erro. Cela veut dire quoi? Quer dizer o quê? Il n'a plus de dons. Não tem mais dom. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o On quê? doit disperser. Devemos dispersar, Mais aujourd'hui, ça devient difficile mas hoje é de difícil supporter quelqu'un de suportar alguém qui vit la parole, que vive a qui palavra, commet une que erreur. comete erro. Tout le monde est disperse. Todo mundo se Tout le monde dispersa. sont partis. Todo mundo vai Frère, ser não bom. para moco, caca passei só a coi e sili. Irmão, eu sou pastor, eu sou uma só vez acabou. Caca mbala moco. Eu sou uma vez, Vous acredito. savez quelle écriture? Você tem quatro da Vous escritura. avez trouvé ça où? Encontraste aquilo Cet onde? homme qui prêche la O parole homem que pega a palavra a des erreurs. tem erros. Amém. Lisons un peu la Bible. Vamos ler a Bíblia. Romains 11. Romanos 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu O dit? que disse a palavra de Deus? Cet homme ici commet l'erreur. Esse homem comete erros. Mais pas vivre. Não Si viver. ça devient une vie, Se é uma vida non, boa, on ne peut pas accepter não quelqu'un podemos ter uma pessoa qui ne donne pas la vie. que não dá vida. Non, mon frère. Não, meu Romains irmão. 11, 28. Romanos 11, 28. Qu'est-ce que la Bible dit? O que disse a Bíblia? Est-ce que ça pénètre? Você está penetrando? Voilà, ils ont compris. Muito bom, está entrando. Qu'est-ce que la Bible dit, mes O que frères? disse aqui, meus irmãos? Nous avons juré ici, Nós juramos aqui, prophète, Bible. profeta, Bíblia. Le pensée des hommes est négatif. Pensamentos do homem de lado. Amen. Amém. Écoutez, Ouça. en ce qui concerne l'évangile, Assim quanto ao Evangelho, ils sont ennemis à cause de vous. são inimigos por causa de vós. L'homme prêche la parole, O homem pela il palavra a commis quelque chose, cometeu algo, il est devenu ennemi. tornou-se inimigo. Il devient un ennemi. Tornou-se Il a fait inimigo. ceci. Que fez assim? Ah, frère, vai pas lá. de ministère, pas. Não tem ministério, pá. Vai On lá, doit pá. pécher aux gens qui c'est pas grave. Esses pequenos estão La vie est la vie à Canawana. Aqueles nossos mais Qui vous a velhos. dit que les vieux n'ont pas commis d'erreur? Quem vos disse que os velhos não cometeram erro? D'ailleurs, je connais un vieux qu'on avait même mis hors du sang. Eu conheço um mais velho que eu fora do sangue. Mais aujourd'hui, Mas hoje, c'est un arbre qui agite le peuple. é uma árvore que agita o povo. Malgré qu'on l'avait mis hors du sang d'une Até colocar fora manière do sangue indirecte. de maneira indireta. Qui vous a enseigné ça? Quem vos ensinou? Vous avez trouvé quel Bible? Vocês encontraram E quel aquele livro? message? E mensagem de quem? En ce qui concerne l'évangile, Ao que concerne o ils Evangelho. sont l'ennemi à cause de vous. São inimigos por causa de vós. Pour vous, il est votre ennemi. Para vocês são vossos inimigos. Mais écoutez, Mas ouçam. mais à ce qui concerne l'élection, Mas quanto à eleição, ils sont aimés à cause de leur père. são amados por causa dos seus pais. Disons Amen, si c'est la Bible. Vamos dizer amém se é Pour assim. ce qui concerne l'élection, Ao que concerne a eleição, parce que le ministère, porque o ministério, comme je l'ai dit la fois passée, como disse da vez passada, on est avec. nós nascemos com ministério. Le ministère, O ministério, comme on a dit à Jérémie, como disseram a Jeremias, avant antes que tu sois formé, que você seja avant formado, que tes parents puissent s'unir, antes que o teu pai possa se je unir, t'avais déjà consacré eu te consagrei prophète. profeta. Donc, en d'autres termes, Em outro mon linguajar, pasteur qui m'avait consacré, o meu pastor que me consagrou, il est venu en retard. ele veio Le atrasado. pasteur qui m'avait O consacré, que me consagrou, Maxime Kibinda, Maxime Kimbida, il est venu en retard. veio atrasado. La première personne A primeira pessoa qui que m'avait me consacré, consagrou c'est Dieu é lui-même. Deus ele mesmo. Amém. Avant Antes que tu sois de consacré, ser consagrado, je t'avais établi. eu te estabeleci. Non, ce n'est pas toi qui établis le prédicateur. Não é você que estabelece o C'est lui pregador. qui établit le prédicateur. Ele que estabelece o pregador. C'est Dieu É Deus ele lui-même. mesmo. Lisez ça, Jérémie 1, vous allez voir. Leia Jeremias Je t'avais établi prophète. Ele estabeleceu um Or, profeta. aujourd'hui, Enquanto que hoje, un prédicateur dans le Nouveau Testament, o Novo Testamento c'est un é prophète. profeta. Amém. 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 Pour l'élection, Para a eleição,
il est aimé par son père. amado pelo seu pai. Pour ce qui concerne Ao que concerne l'élection, a eleição, il est aimé par son père. amado pelo seu pai. Suivez. Sigam bem. Car Dieu Porque Deus ne se répand pas não se arrepende de ses dons dos seus dons et de son appel. e do seu chamado. Est-ce que c'est la vérité? Dieu ne regrette pas. Deus não lamenta. Dieu Deus est infini. é Il infinito. savait pourquoi je dois donner un tel Sabia por que deu fulano les dons. o dom. Mais si toi tu viens t'opposer Mas se você vir se impor à ce que Dieu a donné, no que Deus deu, tant pis pour toi. isso é para ti. Vaut mieux même fermer ta bouche É melhor fechar tua boca que ne pas parler. e não falar, Parce qu'aujourd'hui, mon frère, porque hoje, meus irmãos, nous n'avons pas les yeux de Jean-Baptiste. não temos os olhos de João Batista. Jean-Baptiste avait beaucoup de gens, João tinha muitos olhos, mais il a un excès. viu que há muita gente, mas ele indicou. Voici l'agneau de Dieu. Eis o Cordeiro de Deus Ôte le péché du monde. que tira o pecado do mundo. Aujourd'hui, la foule est mélangée. Hoje a multidão Comment está tu sauras junta. que celui-ci Como descobrir que é esse aqui? est appelé de Dieu, É chamado de Deus. celui-ci Esse aqui n'est pas appelé de Dieu? não é chamado de Deus. D'ailleurs, je vais plus loin. Aliás, vamos mais distante. Même quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu, Mesmo alguém que não é chamado de Deus, même si quelqu'un n'a pas le vrai ministère, mesmo que não tem verdadeiro ministério, il est appelé de Dieu. é chamado de Deus. Parce que la Bible dit, Porque disse a Bíblia, beaucoup d'appelés, muitos chamados, mais peu d'élus. mas poucos eleitos. Alors, je vais encore vous montrer quelque Então, vamos chose. ver uma coisa. Le frère Branham me O dit, irmão Branham disse à Pharaon, a Faraó, dans le temps que Jésus devait naître, no tempo que tem que nascer pardon, Jesus, Hérode, dans le temps que Jésus devait naître, no tempo que tem que nascer Jesus, frère Branham me dit, esse irmão dans Branham, cette période, naquele período, pour que Marie até que Maria allait mettre au monde à Bethléem, possa nascer em Belém, Hérode est devenu serviteur de Dieu. Herodes tornou-se servo de Il Deus. était serviteur de Dieu Tornou-se servo de Deus pour para accomplir poder que cumprir Jésus puisse naître à que Bethléem. Jesus nasce em Belém. Ce temps-là, parler mal d'Hérode, Naquele tempo, falar mal de tu Herodes, parles mal à Dieu. você fala mal a Parce Deus. qu'il agit Porque age selon la volonté de Dieu. segundo a vontade de Le frère Deus. Branham me Esse dit, irmão Branham, beaucoup de pasteurs muitos pastores ont parlé mal d'Hérode dans leur falaram recherche. mal de Herodes só por Or, Hérode Enquanto Herodes était estava dans la na volonté vontade parfaite de Dieu perfeita de Deus, pour que l'écriture a fim que a puisse Escritura s'accomplir. possa ser Quelle est cumprida. l'écriture? Qual é a Escritura? L'écriture de Michée. A Escritura de Miqueias, Ma petite do Bethléem, pequena Belém, toi naîtra de ti nascerá celui qui règne dans le monde, quem reinará sobre le o roi mundo, des Juifs, o Rei dos le Judeus, Seigneur des Seigneurs. o Senhor dos Senhores. Alors applaudissons quand même pour notre Dieu. Então vamos lá, para o nosso Deus. Arrête mal d'Hérode dans ce temps-là. Falar mal de Herodes naquele Dans tempo ali, cette période-là, naquele período aí, il est devenu serviteur de Dieu. Deus é servo de Deus, Parle mal à Dieu. você fala mal a Deus. Est-ce que vous comprenez? Vocês estão entendendo? Écoutez. Ouçam. Car Dieu Porque ne Deus se répand pas de ses dons não se arrepende dos seus dons et de ses appels. e dos seus chamados. De même que Do mesmo que vous avez autrefois désobéi à Dieu. outra vez desobedeceram a Deus. Et que par leur désobéissance, E pela sua desobediência, vous avez maintenant obtenu la miséricorde. vocês agora tiveram a Vous misericórdia. aussi, vous avez été désobéissants. Também foste desobedientes. Dieu ne répond pas de ses appels. Deus não se arrepende Vous dos seus avez haï chamados. des prédicateurs. Vocês Mais odiaram n'oubliez pas aussi Não esqueçam que também vous aussi, que vocês também vous étiez désobéissants foram desobedientes à Dieu. a Deus. C'est la même miséricorde. E a mesma De misericórdia. même, Do 31, de même, do mesmo. ils sont maintenant désobéissants, E agora são desobedientes, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, a fim que os outros fizeram, qu'ils obtiennent aussi miséricorde. que também obtenham Nous misericórdia. descendons. Descendons. Car Dieu Porque Deus a renfermé fechou todos les hommes os homens, dans la désobéissance na desobediência, pour faire miséricorde para poder fazer misericórdia à tous, a todos, à profondeur em de la profundeza richesse, da riqueza, de la sagesse, da de sabedoria, la science,
da ciência de Dieu. de Deus. Que ces jugements Que esses sont julgamentos insondables. são Ces insondáveis. voies As suas vidas incompréhensibles. incompreensíveis. Car Por quê? qui a connu la pensée du Seigneur? Quem conheceu o pensamento do Ou Senhor? qui a été son conseiller? Ou quem foi o seu conselheiro? Qui celui-là Quem é esse ali? qui a été le conseiller de Dieu Quem foi conselheiro en de Deus? disant que tu as donné un tel un don, c'est pas bon. Dizer que não deixa de ser um dom, não Tu é ne bom. seras jamais conseiller de Dieu. Nunca vai ser conselheiro Car de Dieu Deus. est infini. Porque Deus é infinito. Il connaît toutes les choses. Conhece todas as coisas. Disons d'abord Amen. Diz muito amém. Dieu connaît toutes les Deus choses. conhece todas as coisas. Il est infini. Ele é infinito. Quand il a donné un don à Quando quelqu'un, eu dou na pessoa, eu não gosto da sua música. laisse seulement même si tu n'aimes pas. Se você não gosta, deixa eu sozinho. Mais il édifie Mas ele edifica quelqu'un d'autre. uma outra pessoa. Si toi tu ne veux pas de lui, Se você não quer dele, cala-te. fica calado. Ferme ta bouche. Cala tua Il ne boca. faut pas contaminer tes veines aux autres. Não contamina teu veneno aos outros. Tu commences à transmettre Como é transmitir tes veines aux autres. os teus venenos Non, às si tu ne pessoas? veux pas de la Se não personne, quer da pessoa, calme-toi. fica calado. Laisse ça, Isso ali, mets ça de côté. toma aquilo e coloca de lado. La musique là, moi je n'aime pas. Essa música não me agrada. Ça ne m'édifie pas. Não me edifica. Parce que tu as raison aussi. Também tens razão. Tu as raison. Também tens Allons razão. arriver, parce que la Bible dit, Vamos lá como disse. toi qui prêches la parole, Você que pega a tu dois palavra, aussi être un modèle. também deve ser um modelo. Nous allons descendre. Vamos Mais pour descer. l'instant, Mas no si instante, tu ne veux pas de la se personne, não quer da pessoa, c'est le prophète Abraham a dit, eu vou falar o que même dizer. si tu ne respectes pas la personne, Se você não respeita a respecte les pessoa, fonctions qu'il fait, mas respeita também a função que ele si faz, ce que Dieu lui a donné comme daquilo que Deus responsabilité. deixa como responsabilidade. Amen. Amém. Même les pasteurs dénominationnels, Até pastor internacional, respectez-les. respeitai-os. Même un prêtre, Mesmo até um padre, respectez-les. Il respeite-os. ne faut pas le dire, Não vai dizer mais circoncis. a um circunciso. Trouvez ça. Você encontraste isso Frère Branham me aonde? dit quand l'homme vit encore, il y a encore l'espoir. E o homem disse, quando o homem vive, ainda tem Est-ce esperança. que c'est la vérité? Será que é verdade? Il y a même des prêtres qui se convertissent. Que há padres que se converteram. Il y a encore la grâce sur la terre. Ainda tem graça sobre a terra. Peut-être toi tu es arrivé, Também você chegou, l'autre s'y arrivera. o outro também vai chegar. Dans l'arche de Noé, Na arca de tout Noé, le monde ne sont pas arrivés le même jour. todos não chegaram no mesmo Il y dia. avait même des tortues. Havia de Il y tartaruga. avait des tortues. Havia Hors tartaruga. tortues, O tartaruga, pour qu'il rentre, quando começa a voltar, ça prend du temps. toma tempo. Oh, si tu ne fais pas attention, Se você não prestar atenção, moi, il faut l'aider você deve lhe ajudar. pour qu'il rentre dans l'arche. Assim que ele possa entrar na arca. Est-ce que toi, les personnes là que tu vois qui est tortue, tu l'as déjà aidé? Será que você é a pessoa que você viu que é tartaruga que você não ajudou? Frère, à ce point, il y a trop. Irmão, olha, tá caindo muito. Tu as déjà même prié pour lui. Você, pelo menos, já dobrou o jogo para poder orar Il por est ele. tortue. Porque ele é tartaruga. Il doit rentrer. Deve entrar. Sinon, on voulait beaucoup y aller. Senão a chuva não vai cair. Il a besoin aussi d'être protégé. Ele precisa ser protegido. Un tortue a besoin de rentrer. Uma tartaruga precisa entrar. Le lion, rapidement, il est parti. O leão entrou rapidamente. Et tout, le buffle, il est Sobretudo rentré. o outro entrou já. Le cheval, il est rentré. Cavalo não se brinca. Mais tortue, Mas tartaruga, il marche à pas de roi. ele caminha em passos Il y a des reais. frères ici tortues. Há irmãos aqui tartaruga. Il faut les supporter. Devem suportar. Il faut les supporter, mon Devem frère. suportá-los. J'avais dit une fois, Disse uma vez, pour que les Jéricho tombent, para que Israel comece a cair, il faut le peuple d'Israël esse é que o povo de Israel fasse un tour. faça força. Chaque peuple, Cada povo, chaque individu cada indivíduo doit faire 7 tours. deve fazer 7 forças. Or, en sortant de Quando l'Égypte, sair do Egito, il y avait des vieux, havia mais il y velhos. avait des gens qui étaient malades, As pessoas chamam il y doentes. avait des petits enfants. Crianças. Josué peut-être, Josué teve. pour la faire 5 minutes, Quando fez 5 il minutos, a fini les 7 tours. terminou 7 voltas. Il doit avoir la Deve patience ter a paciência de supporter ces vieux-là. de suportar os Il y velhos a 90 ans, que têm 90 anos. qu'il fasse le même Que tour possa fazer a mesma que toi volta tu as fait dans 5 que minutes. você fez em 5 S'il va minutos. faire ça
en 2 ans du temps. Se fazer em 2 horas no Le tempo. mur ne peut pas O tomber muro não pode si tu sair n'es pas patient se você não é pour paciente. que vous puissiez crier ensemble. A fim de gritar Parce que le juntos. mur de Jéricho, Porque no ar de ce Jericó n'était pas les mains qui ont fait trouler ça. não são as mãos que Ce empurraram. sont des cris du São peuple os gritos do povo. qui ont fait tomber le mur de Jéricho. Fizeram cair o muro de Et Jericó. avant que ça tombe, Mas antes de cair, tournez cette fois. dá 7 vezes Il y o avait povo. les boitins. Havia coxos. Le chemin du ciel est difficile. O caminho do céu tornou-se Vous voulez difícil. amener tout le monde rapidement? Você quer levar todo mundo no Non. teu ritmo? Le frère Não. Branham me dit, Disse irmão Branham. Jésus devait déjà venir depuis. Jesus tinha que vir há muito tempo. Mais qu'est-ce qui fait tenter Jésus? Mas o que faz tardar C'est Jesus toi. é você. Regardez même dans la nature. Olha na natureza. Quand il y a mariage naturel, Quando há o casamento natural, quem chega sempre primeiro? l'homme est déjà là. O homem chegou há muito tempo. Mais la femme, Mas a mulher, même elle a écrit les messages, vous allez la voir toujours en retard. mesmo que creu a mensagem,